Olá, iniciamos com essa aula mais uma edição dos cursos livres do Instituto Humanitas da UFRN. Essa edição terá 3 aulas. Essa primeira a ser feita por mim, Alípio de Souza Filho, a segunda, dia 29 de junho, que será realizada pelo professor Tiago Chelapa, e a terceira, dia 3 de julho, que será feita pelo professor Alex Galeno. Todas as 3 aulas que versarão sobre a obra do professor israelense da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Harari, e que nós demos por título geral Harari, Humanos, Deuses e Lições. Eu apresentarei na aula de hoje o que está produzido pelo Harari na sua obra Sapiens, uma breve história da humanidade. Nossa aula será dividida em 2 momentos, então teremos 2 vídeos para isso. Antes de iniciar propriamente o tema geral do livro, as ideias que ali estão apresentadas, eu gostaria só de inicialmente dizer que o professor Yuval Harari é partidário da compreensão científica que a Terra não é plana, a Terra é geóide, gira em torno de si, em torno do Sol. Ele também não acredita em fantasmas nem em duendes, embora, como bem salienta em sua obra, as crenças imaginárias são levadas muito a sério pelos seres humanos, para o melhor e para o pior. Ele também não acredita em leis biológicas que definem a vida social e humana. Entende ele que a vida humana ela é definida por construções históricas e culturais, para as quais cabe sempre perguntar o que queremos querer. Essa que é uma pergunta ética. E também, para Harari, a felicidade humana não é algo da bioquímica do cérebro, do Homo sapiens, embora níveis de serotonina, oxitocina, dopamina possam alterar estados emocionais, estados de humor. Isso porque, para Harari, um dos componentes da felicidade humana é o componente ético, igualmente como o componente político e cognitivo. Desse modo, a felicidade humana está absolutamente envolvida com os problemas sociais, políticos, culturais, morais. Dito isso, eu vou entrar propriamente no conteúdo do livro. O Harari divide a obra, uma obra extensa, uma obra com 459 páginas, ao menos na versão para o português no Brasil, que eu utilizo. Ele divide essa obra em 3 grandes partes, justamente porque em cada uma delas ele vai abordar o que considera ser as 3 grandes revoluções que afetaram a vida dos seres humanos e dos demais organismos vivos e animais no planeta, e afetou o próprio planeta. Então, são elas a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. Para cada um desses temas ele dedica uma grande parte. O livro está estruturado justamente para o desenvolvimento das teses principais sobre cada uma dessas revoluções, e ao tempo em que também o autor vai apresentando suas próprias concepções sobre a história, sobre a realidade social. Uma coisa importante salientar logo do início é a compreensão que Harari tem do ser humano, né? O ser humano, para Harari, é, como ele diz, moldado com surpreendente liberdade. Ora, quando Harari diz que o ser humano é moldado com surpreendente liberdade, justamente aqui o Harari, entre tantos outros de nós que produzimos conhecimento nas ciências humanas, entende também que o ser humano é uma construção de si mesmo, é uma construção de si próprio, simultaneamente, quando constrói o seu mundo próprio de viver, pois que esse mundo não é dado, não é? O ser humano é singular entre todas as espécies, justamente porque, não sendo especializado e determinado biologicamente, ele, para se constituir como humano,
para advir como humano, ele constrói essas próprias condições de sua humanização, de sua humanidade. A própria história da evolução da espécie é isso. Então, desse modo, Harari também é um pensador que compreende que a evolução humana é a história da exteriorização do ser humano no mundo, ao tempo em que, criando nessa exteriorização seu mundo próprio de viver, vai criando as condições que o modificam. Logo no início ele dá o célebre e o clássico exemplo do domínio e do uso do fogo, algo que é bastante recorrente em todos os estudos da paleoantropologia, arqueologia, antropologia e história, para falar da evolução humana. Porque, como dirá Harari, o domínio e o uso do fogo já entre o Homo erectus, há cerca de 1,5 milhão de anos atrás, produzirá mudanças muito importantes, seja do ponto de vista da química dos alimentos, da nova dieta, com aquilo que é possível fazer em termos de alimentação com o fogo de cozinha, que mudará a própria biologia do ser humano, não é? Então ele dirá que o fogo, a sua domesticação, a possibilidade de mantê-lo sempre, foi um sinal do que estava por vir. Isso o Harari diz justamente no sentido de salientar a repercussão, a grande importância que tem essa técnica, essa tecnologia nova, àquele momento, para a vida da espécie, não é? Dentre outras mudanças no nível biológico do ser humano, por exemplo, ele vai dizer que com a nova dieta da alimentação humana, pelo fato de ter a possibilidade de passar de uma dieta dura para uma dieta branda, a do cozimento dos alimentos, nós vamos ter um encurtamento do trato intestinal e o crescimento do cérebro humano. Isso que é bem salientado por todos os estudos nessa área, não é? Então ele vai dizer que a domesticação do fogo vai representar toda a evolução técnica da história humana, né? Que se vai dar daí para frente e sempre acompanhada de mudanças ambientais, de organização, etc. Não é? Isso que é bastante importante como um pressuposto, digamos assim, da compreensão do Harari sobre a história, sobre as coisas, porque justamente, como sabemos, as mudanças técnicas na história da espécie, na história humana, representaram sempre também mudanças no modo de produção econômico, no estilo de vida, alterações nos padrões biológicos da espécie. Coisas que nunca foram abruptas, elas sempre ocorrem de uma maneira sutil, nunca perceptível imediatamente, não é? Bom, após esse exemplo que é bastante clássico, célebre, a do fogo, o Harari, logo no início do livro, vai trazer o assunto da expansão do Homo sapiens pelo planeta e ele, portanto, vai apresentar a existência de duas teorias a propósito da saída do Homo sapiens da África Ocidental por volta de 70 mil anos atrás, que se expandindo pelo Oriente Médio, pela Europa, pela Ásia e depois nos outros continentes, conhecerá a história de seu próprio domínio sobre todas as demais espécies. O Harari apresenta a teoria chamada da miscigenação e a teoria da substituição. Adiantando, Harari é claramente partidário da tese da substituição. Quais são essas duas teses? A primeira, a tese da migração, que, como a outra, é uma tese sobre a expansão e o povoamento dos continentes pelo Homo sapiens. A primeira diz que o ser humano, migrando da África Oriental por volta de 70 mil anos atrás, ele se espalha pela Península Arábica inicialmente e rapidamente ocupando os demais territórios, vai se encontrar com outras linhagens existentes, não é? Entre outras a dos neandertais. E a tese da miscigenação é que
E o Harari diz que ao menos 6 linhagens diferentes da espécie Homo sapiens coexistiram, não é, com os sapiens, e, portanto, no encontro dessas linhagens teria ocorrido miscigenação, cruzamentos, ao que posteriormente vamos ter o desaparecimento das espécies específicas, mas que o Sapiens hoje seria resultado dessa grande mescla original. O fato é que, com essa ideia da miscigenação, se valida, se tem como certa, dirá o Harari que os eurasianos de hoje, eles não seriam sapiens puros, eles seriam, por exemplo, a mistura de sapiens e neandertais. E se levássemos adiante a tese, a hipótese, chineses e coreanos de hoje não seriam sapiens puros também. Seriam uma miscigenação entre Homo sapiens e Homo erectus. Não é? Bem, o Harari não considera essa hipótese como a mais plausível, a mais provável. Ele é claramente adepto da teoria da substituição. E qual é essa ideia? Qual é essa tese? É de que os sapiens, ao se expandirem a partir da África Oriental, ali onde estão a Tanzânia, a Eritreia, a Etiópia, Moçambique, entre outros países da África de hoje, eles, ao se encontrar com outras populações, vão dizimando essas populações, vão efetivamente dominando-as e extinguindo-as. Para a teoria da substituição, o nome é esse, não é? As populações humanas vão ser substituídas pelos sapiens, né? Seja por incompatibilidade genética, seja por repulsa a esse outro estranho, seja por genocídio, os sapiens teriam predominado sobre todas as outras populações, né? E nesse caso, a origem de todas as linhagens humanas existentes podem ser atribuídas hoje exclusivamente aos sapiens saídos dessa África Oriental há cerca de 70 mil anos atrás. E é por essa razão, salientará o Harari, que todos os humanos atuais têm mais ou menos a mesma bagagem genética e as distinções raciais entre elas são desprezíveis, né? O Homo sapiens se espalhou do leste da África para o Oriente Médio, a Europa, a Ásia e finalmente para a Austrália e a América, como já um ser de uma mesma linhagem, o Homo sapiens, não é? Ao extinguir as demais. Uma concepção que é importante porque elimina aqui as bases de qualquer racismo. A ideia de raças ainda entre o Homo sapiens, a rigor uma ideia que não tem qualquer fundamento científico ou histórico, né? Sequer poderíamos e deveríamos falar de raças. O que há é somente uma espécie, a espécie humana, a Homo sapiens sapiens atual. Como eu já disse, Harari é partidário da teoria da substituição e diz isso porque ele entende que o sapiens, ele, ao se espalhar, ele derrota, como ele diz, ele extingue, ele vence neandertaleses, denisovanos, soelenses, e dessa maneira os sapiens dominam o mundo. Palavras do Harari, não é? Os sapiens levaram à extinção todas as demais linhagens humanas. Essa, aliás, é uma questão que, para o Harari, interpreto eu, né, o deixa um tanto quanto cético com relação à espécie sapiens sapiens atual, porque a sua história está marcada ou está constituída por esse aspecto de sua dominação sobre outras espécies, de sua pulsão violenta e coisas que ainda reconhecemos na existência humana muito fortemente. Bom, isso seriam questões que o Harari apresenta no livro, bem no seu começo,
e em seguida nós vamos ver agora os temas das 3 revoluções que para eles são as mais importantes, com vantagens evolutivas para a constituição da espécie. A primeira delas é a revolução cognitiva. O que ele assim entende por revolução cognitiva? Então, dirá ele que, situando essa saída do Homo sapiens entre 70 mil anos atrás, da África Oriental, se expandindo pelos demais continentes, extinguindo as demais linhagens existentes, no curso de todo esse processo, os seres humanos, sapiens, vão desenvolver diversas habilidades, capacidades, produzindo artefatos os mais diversos, justamente constituindo aquilo que eu estava dizendo, chamando antes do seu habitat próprio, pois que ele não se encontra dado na natureza, produzindo o que ele chamará de conquistas sem precedentes, produzidos justamente pela a revolução dessas novas habilidades, que no curso de 70 a 30 mil anos atrás representarão uma verdadeira revolução, a revolução cognitiva, né? Que é essa capacidade de saber fazer as coisas, não é? De desenvolver uma linguagem especificamente humana no trato de todas as coisas, e, portanto, se constituindo com essa linguagem, nessa linguagem, né, por ela. Essas habilidades cognitivas revolucionárias do ponto de vista da evolução da espécie, que vai tornar possível aos sapiens, nesse processo aí de 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás, construir uma linguagem especificamente humana, que não quer dizer desenvolvimento de línguas, dialetos, não se trata disso. As línguas são uma modalidade própria da linguagem, sim, mas quando dizemos linguagem humana, estamos falando aqui nos modos de proceder humanos, nos modos singulares, particulares, específicos, ou especificamente humanos, diferentemente dos demais animais, e é isso que nós chamamos da linguagem, a linguagem humana. Então, com uma linguagem que é singular da espécie, a espécie desenvolve habilidades inteiramente novas que lhe capacita a uma imensidade de coisas, e como o Harari diz, sem precedente, essas conquistas, essas aquisições que vão tornar possíveis, entre outras coisas, desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento também de estratificações sociais, criação de religiões, etc. Não é? Então são essas novas habilidades, que são formas de pensar, de conhecer, de se comunicar, que podem ser abrigadas sob essa ideia da revolução cognitiva do Homo sapiens, né? Então, sobre a gênese dessa revolução cognitiva, eu diria que o Harari é um tanto quanto evasivo, porque ele toma por certo que essa revolução ocorre a partir de mutações genéticas acidentais. Ele dirá que é um evento, que é um puro acaso, não é? Conexões internas do cérebro do Homo sapiens teriam ocorridos como acidentes genéticos, e, portanto, ele dirá que isso seria, digamos, uma base neural da revolução cognitiva. Certamente o próprio Harari concorda que outros fatores concorreram para essa revolução cognitiva. Tudo bem, se quisermos falar de especificamente conexões neurais intracérebro como mutações genéticas acidentais, é até possível que se fale assim, mas não esquecendo que elas ocorrem acidentalmente enquanto tais conexões especificamente neurais, mas em função de modificações no ambiente que são produzidas
pelo ser humano na sua exteriorização. Nesse sentido, vale aqui teses desenvolvidas por diversos paleoantropólogos, arqueólogos, entre os quais eu destaco aqui o Robert Leakey, quando vai dizer que tudo que diz respeito à evolução humana ocorre sob a lei da retroação positiva. Isto quer dizer, ao tempo em que o ser humano produz o seu mundo próprio de viver, na sua exteriorização, modificando, portanto, o mundo fora dele, esse mundo criado age sobre o organismo humano, modificando-o. E na modificação desse organismo, incluso a modificação do cérebro e de suas atividades. Que complexificado, modificado, agindo sobre o mundo externo, modifica-o, complexifica-o. Que complexificado, modificado, outra vez complexifica, modifica o organismo humano. E é isso aí que faz que o Robert Leakey fala de retroação positiva. É evidente, o Robert Leakey não está sozinho nessa teoria. Essa é uma teoria amplamente aceita e com a qual se trabalha todos os estudiosos dessa área de paleoantropologia, antropologia e arqueologia, né? Então, se falar de acidentes genéticos, mudanças genéticas acidentais, por acaso, no nível puramente intracérebro, como alguma coisa que se dá num plano físio-biológico da atividade eletroquímica do cérebro, isso não pode ser feito em desconsideração que esse cérebro, como também comenta em uma de suas obras o antropólogo Clifford Geertz, não ocorre dentro de um tonel. O cérebro não está num tonel. Um tonel de ferro, de aço, que seja, ele está na cultura. E, portanto, seu desenvolvimento ocorre também nos processos em que a cultura, isto é, a vida social, a história, a linguagem especificamente humana conta grandemente para produzir essas alterações. Mas imagino que o Harari não discorda de nada disso. Bem, a minha parte trata-se apenas de uma ressalva para uma frase que, se tomada isoladamente na obra do autor, pode servir a dizer, aliás, o contrário do que o autor pensa. Então, mais uma vez, o Harari vai salientar que a revolução cognitiva humana se deve fundamentalmente ao desenvolvimento de uma linguagem única, particular, especial pelos sapiens, não é? Ele diz até hoje não desenvolvida por nenhuma outra espécie, não é? Entre outras coisas dessa linguagem especial, o Harari destaca com muito relevo a capacidade de imaginação humana, não é? Ele dedica toda uma parte significativa no livro para abordar o assunto da capacidade de imaginar e com ela a capacidade humana de inventar, criar o que não existe. Criar o que não existe. E isso é bastante interessante na obra do Harari, porque justamente ele vai dizer que é essa capacidade de inventar o que não existe que produz propriamente a cultura e a história humana, especificamente, separadamente de toda a história animal, da história do mundo animal, não é? Porque a capacidade de imaginar, ela se torna a via pela qual um salto evolutivo importante ocorre na humanidade, não é? Justamente porque a partir de poder criar o que não existe, o ser humano inventa, para o melhor e para o pior, todas as coisas, não é? Ele que escreve com um certo humor, é bastante legal essa escrita dele, muitas passagens com bastante humor, algumas brincadeiras. Ele diz, por exemplo, que macacos podem produzir gritos de alerta sobre a chegada de predadores, mas não podem, ao menos até aqui, dizer que após a morte, no céu dos macacos, haverá bananas ilimitadas para o macaco que ceder uma banana para outro em troca dessa promessa.
Esse exemplo está lá no livro. Enquanto isso, nós sabemos que os seres humanos são mestres em inventar, em produzir ficções a propósito do que se passaria ou se passará nos céus após a morte. Então, isso se chama imaginação, imaginar e criar ficções, né? E essa linguagem ficcional, ela é especificamente humana. Imaginar o que nunca viram, tocaram ou cheiraram é específico dos sapiens. Assim diz o Harari na página 32 do livro. Então, essa capacidade de ficção, de ficcionalizar a realidade, dirá o Harari, ajudou grandemente na cooperação. A cooperação entre os indivíduos da espécie. E Harari aqui não está sozinho, são tantos os outros estudiosos que vão dizer que a cooperação entre os indivíduos da espécie é o que efetivamente tornou possível a continuidade dessa linhagem, sapiens sapiens. O Harari dirá por ela que os sapiens dominaram todas as demais. E dominam o mundo até hoje, como ele dirá. Então, essa capacidade imaginativa, ela é tanto individual como coletiva, e auxiliando na cooperação social, ela vai ser essencial na sobrevivência e na reprodução dos indivíduos da espécie, não é? Dirá o Harari que se torna uma alavanca importante da evolução e uma vantagem sobre todos os demais grupos e linhagens, né? Na teoria da substituição, sobre a qual falávamos há pouco, grandemente contam justamente a imaginação e a cooperação. Então, essa capacidade de imaginar realidade ou realidades inexistentes vai da ficção religiosa, que aparecem já nos mitos e depois nas formas das religiões que vão se institucionalizar no curso da história, a os modos de imaginar os abrigos, o transporte, a vestimenta humana e tantas outras coisas, não é? Então, dirá o Harari que a capacidade imaginativa vai render à espécie capacidade de cooperar de uma maneira versátil e em grande número. Então, ele também, de maneira humorada, vai dizer que enquanto as formigas comem, nossos restos e chimpanzés estão trancados em zoológicos e em laboratório de pesquisas, os sapiens governam o mundo. Humanos acreditam em mitos, em deuses, em criações imaginárias mais diversas, e para o autor a crença em mitos levou justamente a que sempre mais humanos, em grupos maiores ou menores, se juntassem sob essas mesmas crenças, cooperar na crença delas coletivamente e, mantendo-se em grupo, constituírem-se como comunidades, sociedades, organizações sociais as mais diversas. Essa capacidade imaginativa, ela, lembra o Harari, levou a espécie Homo sapiens a dar saltos cognitivos, sociais, organizacionais, né? Então, por essa razão que o Harari passa a dizer que a espécie Sapiens sapiens atual, ela organiza para o viver comum ordens que são ordens imaginadas. Há uma seção do livro em que ele aborda o assunto da ordem imaginada. O que é a ordem imaginada? A ordem imaginada nada mais é que essa ordem construída pelos seres humanos, coletivamente, à base de
imaginação, de crenças, mitos, ideias que funcionam como verdadeiras ficções sobre o que querem esses grupos, o que almejam, o que pretendem, o que imaginam que é o certo, o que é tomado por correto, normal, etc. Não é? Então, nisso, o Harari não está errado, não é? Ao lembrar que os nossos começos como uma espécie, nossa continuidade, se devem, entre outros fatores, à imaginação coletiva humana. Né? Os nossos sistemas de sociedade são ficções. Né? São ficções que lograram êxito, né? Como ordens sociais. Aqui me ocorre de lembrar o que tantos outros estudiosos das ciências humanas já disseram. Durkheim, quando fala das religiões, por exemplo, o que diz? Durkheim diz que as religiões são delírios bem fundamentados. Podemos tomar essa frase de empréstimo para dizer que as ordens sociais, os sistemas de sociedade humanos são delírios bem fundamentados. São ordens imaginadas, né? São ficções sobre o que deve ser, sobre um dever ser moral, social, político, que sendo construídos fazem de tudo, através mesmo das representações imaginárias, para fazer crer a todos que são coisas naturais, inevitáveis, eternas e irrevogáveis, não é? Produzindo justamente uma imagem das coisas que, como Marx e Engels no século XIX já diziam, uma imagem invertida da natureza, do caráter, da realidade social, pois que as realidades sociais, a realidade dos nossos sistemas de sociedades não são naturais, nem universais, nem irrevogáveis, são todas construções sociais e, por essa razão, passíveis de modificação. Bem recentemente, escrevendo sobre esses assuntos, eu publiquei um livro que dei por título Tudo é Construído, Tudo é Revogável, justamente mostrando que se há uma teoria de fundo das ciências humanas, se há uma teoria que nos une, é uma teoria da construção social da realidade, que eu sugeri se ter como uma teoria construcionista crítica, justamente porque todos nós, eu digo todos nós, aqueles que não abandonam os fundamentos de sua ciência, aqueles que não abandonam os pressupostos de sua área, trabalhamos com essa tese, ou essa hipótese, de que a realidade histórico-social, a realidade de nossas sociedades é de alto a baixo construída pelos seres humanos na história e nas culturas, e por essa razão também de alto a baixo inteiramente revogáveis por nós mesmos. Não é? Isso que no fenômeno, como já descreveu Marx lá atrás, justamente não aparece como uma verdade, porque a ideologia trata justamente de ocultar essa natureza construída da realidade e, portanto o seu caráter modificável e revogável, né? Na ideologia, e aqui nos termos do Harari, na ordem imaginada, a realidade existente o é por leis naturais, divinas, e, portanto, essa ordem imaginada aparece aos seres humanos como algo escrito em pedra e que, portanto, não passível de modificação como é de fato. Não é? Aqui, voltando ao Harari, a capacidade de criar uma realidade imaginada para o Harari possibilitou que estranhos, embora da mesma espécie, cooperassem de maneira eficaz. Não é? Ele dirá que essa capacidade de imaginação humana superou o próprio genoma. Por que ele diz isso? A capacidade de imaginar superou o próprio genoma. E para Harari, como antes eu dizia, não são leis biológicas que determinam a vida social, cultural, histórica, a vida humana, enfim. Não é? São instituições, práticas humanas, sociais, culturais, históricas,
E, portanto, é a linguagem especificamente humana, que é a linguagem das instituições, que, superando as determinações biológicas, o genoma, o que é genético no ser da espécie, é capaz de, passando ao largo daquilo que seriam as limitações biológicas, é capaz de fazer que esse humano dê saltos, não é? E se constitua de um modo que, como ele falará mais no final do livro, é capaz de fazer que ele próprio deixe de ser aquilo que é hoje o Sapiens Sapiens, e quem sabe ser uma outra coisa amanhã, que já não saberemos exatamente o que. Então, ele dirá que essa linguagem especificamente humana, em que está a cooperação e a linguagem humana no trato das coisas, que fará que comportamento repetido ou alterado ocorra sem determinação genética ou ambiental, mas apenas por transmissão da linguagem. E faz parte dessa linguagem especificamente humana justamente essa capacidade de criar coisas a partir da imaginação, não é? É por essa razão que na página 46 ele está dizendo que o ponto em que a história declarou independência da biologia é o da expressão máxima da revolução cognitiva humana, não é? A história declarar a independência da biologia nada mais é do que, mais uma vez aqui, Harari, entre tantos outros, lembrar que a espécie humana se constitui na própria história de sua evolução, na própria história, portanto, de seus atos que vão produzindo um mundo próprio de viver que simultaneamente o produz. Não é? É a linguagem especificamente humana que faz o humano tornar-se humano. Advir como humano é uma obra da linguagem humana e, portanto, de uma história, não é? Desse próprio ser em sua exteriorização no mundo, para o que conta grandemente o aprendizado social, a socialização pelas culturas, não é? Porque o ser humano não é especializado nem dirigido biologicamente como todas as demais espécies. Eu costumo dizer que o ser humano, diferentemente de todas as demais espécies, não tem uma espécie a qual se agarrar. Enquanto todos os outros animais têm uma espécie a qual se agarrar, um cachorro jamais será gato, um gato jamais será coelho, e nenhum desses animais se perguntará sobre a sua existência e poderá modificar a sua existência pensando o sentido da vida. O ser humano, justamente por não ter nenhuma especialização em direção biológica, inventa a si mesmo, inventando o sentido da vida, a própria vida, e pode, por isso, modificar a si mesmo, modificar o seu mundo e fazer aquela importante pergunta que eu no início colocava, que o Harari coloca no final do seu livro. O que queremos querer? É uma pergunta que só os humanos fazem, porque podem dar respostas, é evidente que as mais diversas, para o melhor e para o pior, mas que são respostas e perguntas que o humano pode fazer porque não está dominado por especializações biológicas invariáveis. O filósofo Gilles Deleuze, escrevendo sobre assunto similar, dirá que enquanto os animais têm instintos, os seres humanos, a falta deles, cria instituições. O Harari é partidário de todas essas teses, de todo esse conhecimento, e por isso que vai dizer que para
se entender, para que se entenda a ascensão do cristianismo ou a Revolução Francesa, não basta compreender a interação entre genes, hormônios e organismos. É necessário levar em consideração a interação entre ideias, imagens e fantasias, né? Então, se quisermos aqui fazer a relação com uma outra obra, com outro pensamento, a ideia da realidade imaginada como realidade que tem existência a partir de ser pensada e institucionalizada. Lembremos aqui das lições do filósofo Cornelius Castoriadis, que é outro também que vai dizer que toda a realidade social existente é realidade instituída, justamente porque só existe na condição de sua institucionalização. Institucionalização quer dizer alguma coisa que é estabelecido, sedimentado, fixado por práticas humanas. O que não tem existência passa a existir por sua institucionalização. E, grandemente, o que não existe passa a tal por invenção humana, por criação. E a base do que, na base do que estão as ideias, a capacidade imaginativa humana. Isso Castoriadis escreve em sua célebre obra A Instituição Imaginária da Sociedade. Não é? Muito bem, isso é o assunto da ordem imaginada no Harari. Não é? Então, a ordem imaginada é aquela que os humanos inventam em suas mentes, nos mitos, crenças, representações imaginárias. Uma palavra na ideologia, como também podemos dizer, se quer fazer uso desse conceito. Eu, pessoalmente, faço e valorizo grandemente, porque não se trata apenas de falar que a ordem é imaginada. Trata-se de, estudando o fenômeno da ideologia, dizer que ela é imaginada e ela busca por todos os meios se naturalizar, se eternizar, negando seu caráter de ficção e de coisa imaginada. E isto se explica pelo fenômeno da ideologia nas sociedades humanas. Esse é um conceito que precisa voltar aos estudos, às nossas falas. Vemos aí, hoje, nos nossos dias, como o assunto da ideologia é importante, porque na negação da existência da ideologia, como esse imaginário da dominação, da justificação da ordem imaginada, não é? Tantos aí estão querendo fazer valer como naturais o que são coisas culturais, como eternas o que são coisas históricas, não é? Como universais o que são coisas particulares, como divinas coisas que são humanas, não é? As mais diversas coisas, as desigualdades sociais, a violência entre as pessoas, a violência praticada contra gays, lésbicas, trans e mulheres, a discriminação étnico-racial, tantas outras coisas que humanas são bem humanas e culturais, sociais, e que se quer apresentá-las como naturais e inevitáveis, não é? Essa força da realidade imaginária que mantém ordens imaginadas por tanto tempo é a força da ideologia, né? Dirá o Harari, a maioria das pessoas não quer aceitar que a ordem que governa suas vidas é imaginária, mas na verdade cada pessoa nasce em uma ordem imaginada pré-existente e seus desejos são moldados desde o nascimento pelos mitos dominantes, não é? Troque a expressão mitos dominantes por ideologia e a tese é a mesma. Nos desejos pessoais, portanto, se tornam as defesas mais importantes. Nos desejos pessoais, portanto, se tornam as defesas mais importantes da ordem imaginada. Ele dirá que a ordem imaginada é intersubjetiva. Isso quer dizer, a ordem imaginada não é uma ordem puramente individual de uma pessoa, subjetiva, apenas no sentido da imaginação de uma só pessoa. Ela é antes uma ordem intersubjetiva, porque ela é compartilhada por milhares e milhões de pessoas.
Ainda sobre o assunto, o Harari vai dizer algo importante, que é que os humanos criam ordens imaginadas e desenvolvem sistemas de escrita, e são essas duas invenções que preencheram lacunas deixadas pela herança biológica. Harari está aqui dizendo que, do ponto de vista da herança biológica que constitui a espécie humana, hoje falamos do sapiens sapiens, lacunas ficaram. Isto é, coisas que constituem a espécie sapiens sapiens atual não são legados da biologia. Como lacunas foram preenchidas, foram constituídas justamente por essa revolução cognitiva a que se deve os sistemas de escrita, a imaginação, como linguagens próprias dos seres humanos. Então, algo muito importante, mas muito importante mesmo, que se pode extrair dessa obra do Harari para o combate ao racismo, por exemplo, é quando ele dirá que ali onde não estão determinações biológicas, os seres humanos inventam leis biológicas genéticas para justificar diversas de suas criações imaginárias. Então, na ordem imaginada humana, existem seres biologicamente superiores a outros. As hierarquias socialmente, historicamente inventadas são também justificadas como naturais. Temos aí diversas explicações pseudocientíficas falando disso, né? Eu direi falsificando a realidade ao tentar fazer crer que o que é social é de fundo natural, quando na verdade são criações mitológicas, ideológicas, de justificação das construções sociais e históricas humanas, né? Com todas as letras, o Harari escreve na página 155: a maioria das hierarquias sociopolíticas carece de base biológica ou lógica. Elas não passam da perpetuação de eventos ocasionais sustentados por mitos. E ainda vamos encontrar como prolongamento desse assunto, como as distinções biológicas entre diferentes grupos de Homo sapiens são, na verdade, desprezíveis, a biologia não é capaz de explicar as complexidades de sociedades nas quais predominam divisões em castas, divisões em classes, divisões raciais, né? Só podemos entender esses fenômenos estudando os acontecimentos e as circunstâncias e as relações de poder que transformaram produtos da imaginação em estruturas sociais cruéis. Os termos são do Harari. Isso está na página 152. Então, por essa razão é que aqui eu posso, com minhas palavras, dizer hierarquias de gênero, raça, classe, sexuais, são todas produções da imaginação, mantidas por representações ideológicas que as justificam de muitas maneiras. E aqui eu vou citar mais uma vez uma passagem da obra do Harari, que está na página 153, quando ele diz: a biologia, é muito interessante essa passagem, muito interessante. Ele diz: a biologia permite, a cultura é que proíbe. A biologia está disposta a tolerar um leque muito amplo de possibilidades. É a cultura que obriga as pessoas a concretizar algumas possibilidades e proíbe outras. A biologia permite
a cultura proíbe. Fecho aspas. Página 53. O Harari aqui é bastante feliz ao produzir essa fórmula. A biologia permite, a cultura proíbe, porque isso vemos todos os dias. Na discussão, por exemplo, sobre o sexo entre homens, o chamado homoerotismo masculino, ou o sexo entre mulheres, o lesbianismo feminino, a lesbianidade, do ponto de vista biológico não há nenhuma proibição. É a cultura que proíbe. Né? A possibilidade de sexo entre pessoas chamadas do mesmo sexo, do ponto de vista cultural e humano, é total. Mas as culturas proíbem, cada uma fazendo-se passar por uma natureza. E a justificativa das culturas é que a natureza proíbe, quando a natureza não proíbe nada. Não há nenhum impedimento nesse âmbito. Harari diz então, aqui as palavras são dele: a biologia permite que homens pratiquem sexo uns com os outros. Algumas culturas os proíbem de concretizar essa possibilidade. Ora, estamos aqui diante de uma teoria da cultura grandemente produzida na antropologia, em que justamente a cultura é uma construção, não é? A partir de ideias, normas, leis. Mas, para encerrar essa primeira parte, eu gostaria de somente chamar a atenção aqui para uma pequena ou grande impropriedade que o Harari comete ao abordando esses assuntos, dizer que o patriarcado e a existência de hierarquias entre homens e mulheres se deveria a alguma razão biológica universal, dado que é encontrado em todas as partes. Que a hierarquia patriarcal entre homens e mulheres aparece em todas as culturas, a masculinidade sendo valorizada em detrimento da feminilidade. Aqui o Harari erra feio. Ele erra feio porque no assunto da hierarquia de gênero e do patriarcado, não há, como em todos os outros casos, nenhuma razão biológica. Não há nenhuma determinação de leis biológicas, porque, outra vez, estamos diante também de uma construção cultural, humana e histórica. O fato de ser universal não significa dizer que seja natural. O universal não é o natural. Malgrado a universalidade, o caráter construído ali está. Para o assunto da hierarquia de gênero entre homens e mulheres, dessa prevalência da masculinidade, como tantos estudos em antropologia já mostraram, temos algo similar à prevalência da heterossexualidade nas culturas, em detrimento da homossexualidade. O fato da heterossexualidade ser universal e hegemônica não significa dizer que ela seja natural. Não há sexualidade em nenhuma de suas modalidades como algo natural. Depois de Freud, falar de sexualidade natural é um atraso em teoria. Como sabemos, a linguagem humana também molda o que nós chamamos da sexualidade, não é? A sexualidade é tão cultural, tão histórica, tão social como todas as outras instituições, como a língua e a moral, as leis, etc. O fato de, na história, encontrarmos a heterossexualidade como uma instituição dominante hegemônica não faz dela algo natural. Ela é igualmente uma instituição social. Ela é dominante, ela é hegemônica, porque assim foi institucionalizada. Existe uma história da institucionalização da heterossexualidade, assim como existe uma história da institucionalização da dominação masculina. Nesse sentido, o Harari, ao meu ver, comete uma impropriedade. Não é? E a tese é bastante fraca porque lança mão da ideia de uma universalidade do patriarcado e da hierarquia entre homens e mulheres.
O universal não é o natural. Que seja universal. E daí? É universal porque se institucionalizou com essa universalidade, por razões históricas, sociais. Tornou-se dominante. Igualmente, o fato das diferenças sociais e mesmo das desigualdades. A existência de classes, desigualdades sociais nas sociedades humanas, fora o caso das sociedades primitivas de caçadores e coletores, fora o caso das sociedades indígenas do passado e atuais, todas as sociedades humanas conhecem uma divisão interna em classes mais ou menos desiguais. E essa universalidade não significa dizer que as classes sociais sejam naturais. Elas resultaram de processos sociais históricos. Portanto, são construções históricas e, bem na linha do que o próprio Harari fala, construções imaginadas, que produzem uma ordem imaginada. Bem, eu encerro aqui essa primeira parte. No segundo vídeo, eu abordarei o assunto da Revolução Agrícola e da Revolução Científica, as duas outras revoluções abordadas pelo Harari.